E aí, galera, vamos falar sobre voluntariado. Estou aqui muito animada, vim falar com vocês sobre isso. É verdade? Não é? Como é que funciona? Enfim, coloquei todas as perguntas aqui de vocês na minha frente pra eu ir respondendo vocês o máximo possível, mas tudo que sobrar de dúvida, me coloca aqui nos comentários que a gente conversa, tá bom? Ou me chama lá no direct do Instagram. Mas antes de qualquer coisa, já curte o vídeo, se inscreve no canal para me ajudar. E vamos lá. Oi galera, eu sou a Karina, nômade digital, tô viajando há 2 anos, estou aqui na Armênia agora, sim, muito aleatório, mas é pra conhecer minhas origens, enfim, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu Instagram. Ó, vou até pegar uma almofadinha aqui, ó, pra ficar bem confortável com vocês, tá? Bom, gente, o que é o voluntariado? Né? Vamos começar por aí. O que é o voluntariado? Voluntariado, né, hoje, nos termos de viver viajando e trocando experiências, é exatamente isso. Você vai trocar horas do seu dia, né, de trabalho por acomodação. E muitas vezes comida também e algumas outras coisas. Cada vaga vai te oferecer alguma coisa, mas o principal é a acomodação. Você vai poder dormir nesse lugar de graça, né? Com essa troca. Então, cerca de 4, 5 horas por dia de trabalho. Alguns lugares são mais, alguns lugares são menos. Um dia livre por semana ou 2 dias livres por semana. Cada vaga tem ali as suas especificidades que você consegue ler tudo certinho antes de você aplicar. Você vai saber do que se trata antes de você aplicar. Então, você vai trocar ali essas horas de trabalho por acomodação e muitas vezes por comida também, caso você escolha uma vaga assim. Né? Então, basicamente, no geralzão é isso. Eu descobri minha experiência pessoal, tá? O meu sonho de vida era viajar o mundo. Desde os meus 15 anos eu sabia que eu ia fazer um mochilão. Eu estou com 29, comecei com 27. Eu sabia que eu ia viajar o mundo, porém sempre me pareceu muito distante, né? Eu tinha que juntar dinheiro, só que eu moro sozinha desde os 18. Então, assim, como que eu ia juntar dinheiro para fazer o mochilão? Porém, num belo dia, que eu já tinha me demitido do meu trabalho, eu tava mais livre, assim, eu queria viajar final de semana na praia, né? Essa coisa que a gente faz, vamos passar o final de semana na praia. E eu entrei nos grupos do Facebook pra ver o que tinha por lá. E aí, pela primeira vez, eu vi voluntariado, acho que era Ubatuba, voluntariado na praia tal, estamos precisando de cleaner, né, limpeza, e a gente oferece acomodação e comida. Aí eu fiquei, que é isso? E foi agora, foi assim, 3 meses antes de eu começar a viajar de fato, porque eu tava nessa, né, livre e tudo mais, eu descobri isso e pra mim foi um boom. Quando eu vi essa possibilidade, eu comecei a pesquisar muito no YouTube o que era voluntariado e tudo mais, e descobri a Worldpackers, vi vários reviews da Worldpackers. Vou deixar o link para você se cadastrar na Worldpackers com o meu código, que você vai ganhar desconto. Como que funciona a Worldpackers, tá bom? Não estou sendo paga para falar disso. É uma coisa que mudou a minha vida mesmo e eu quero que mude a vida de vocês, caso este seja o seu sonho. A Worldpackers é um aplicativo e um site com todas as vagas de voluntariado. Porém, é pago, tá bom? É pago, é um valor super acessível. Você vai ganhar desconto ali de $10 com o meu cupom. E tem vários outros benefícios. Eu só paguei a Worldpackers uma vez e nunca mais. Uma vez. Então, basicamente, você paga o plano anual, você vai pagar ela por um ano, é um pagamento só, para um ano inteiro, e você pode usar ela ilimitadamente. Então, assim, você paga ela uma vez só, e você pode ficar fazendo voluntariados e morando de graça nos lugares quantas milhares de vezes você quiser. Então, tanto que você vai economizar de hospedagem ou aluguel, assim, absurdo, você entende? Então, vale muito a pena. E outra coisa, por que eu só paguei uma vez? Porque quando você tem 5 avaliações positivas, né? Então, mais de 3 estrelas no seu perfil, você ganha um ano a mais. Você consegue renovar para um ano a mais de graça. Então, assim, gente, de verdade. E quando eu descobri isso, eu larguei tudo, eu fiz esse voluntariado
Depois eu fui fazer essa viagem de praia aí e fiquei nesse hostel. E aí lá mesmo eu perguntei: vocês não estão precisando de social media, né? Que eu já trabalho, comecei a estudar marketing para viajar, posso fazer um vídeo sobre isso também. Então, eu já tava nessa coisa de mídias sociais, Instagram e tudo mais, então eu já entendia e eu fui vender meu peixe, né, pro dono do hostel lá. Tô precisando de social media e tudo mais. E aí fiquei lá 2 semanas sendo social media, morando de graça. E aí, então, descobri a Worldpackers, paguei a Worldpackers e desde então eu fiz vários voluntariados, então foi, assim, questão de uns 4 meses eu já tinha 5 avaliações positivas, ou mais até, eu já não me lembro mais. E aí eu comecei a renovar o plano de graça. Então, assim, gente, vale muito a pena, o link tá aqui na descrição para ajudar vocês. E vocês fazendo pelo meu plano também me ajuda. E bom, vamos lá aqui a primeira pergunta. É seguro fazer voluntariado em outro país? A Worldpackers, ela te dá seguro, né? Quando você paga ali o seu plano, tem vários tipos de planos que você pode escolher. E dentro deles você tem ali um certo seguro, caso não seja na forma que você esperava. Isso, gente, o que significa? Vamos não ser da forma que você esperava. É você usar o seu bom senso, tá? Para tudo na vida, a gente precisa usar o nosso bom senso. Não significa que eu vou chegar lá e eu não gostei de como o hostel é, das cores da parede do meu quarto. Eu achei muito bagunçado e por isso eu quero ir embora e quero pegar o seguro. Não, vamos usar o bom senso, tá? Isso significa quando você chega lá e o que você combinou não é o que está sendo pedido, né? Se for algo abusivo no sentido, estão pedindo muito mais trabalho do que foi combinado, ou horas diferentes do que foi combinado. Então, tudo isso que pode ser realmente um real desconforto, aí você pode acionar o seguro. Então, assim, é super seguro você fazer em outros países, tenho feito em outros países e é isso que me possibilita continuar viajando, né? Estou viajando há 2 anos, continuo fazendo voluntariado. Confesso que na Ásia eu não fiz muito voluntariado, não porque não tinha bastante, mas a Ásia é tão barata de se viver, né? A acomodação na Ásia não é tão barata. Muitos amigos meus, influenciadores também fazem voluntariado, mas eu quis me dar um descanso, assim, porque eu já trabalho online, né? Eu não vivo de dinheiro que eu guardei, eu trabalho enquanto viajo. Então, eu precisei dar um descanso na minha cabeça de pelo menos um dos trabalhos. Então, eu fiquei bastante tempo na Ásia não fazendo voluntariado, porém fiz. Então, eu fiz na Ásia mesmo, em outros países que eu já fiz, né? Eu já fiz no Chile, fiz na Malásia, Indonésia, em Bali. Vai começar a chover. E agora aqui na Armênia. Então, assim, posso te dizer que é sim seguro e é a forma mais barata de você viajar e muito melhor do que você só ficar turistando. Pode ter certeza. Outra coisa que eu não sei se vai ter aqui nas perguntas, mas eu já vou falar antes que eu me esqueça. Beleza, você vai fazer voluntariado em outro país. O que você vai falar na imigração? Você nunca vai falar na imigração que você está indo voluntariar. Você vai falar que você está indo a turismo. A pessoa vai te perguntar lá, qual que é o propósito da sua viagem? Turismo. Sempre. Nada de voluntariado. Voluntariado não existe, porque isso pode dar problemas de mal entendidos, né? Eles vão achar que você está trabalhando ali, recebendo ilegalmente, sem ter um visto para isso. Então, para todos os mal entendidos possíveis que podem acontecer com você ali naquele momento, você está indo a turismo, tá bom? Isso é muito importante. Seja sempre muito sucinto na imigração, não precisa ficar contando da sua vida, o que você vai fazer, quem você vai ver, quanto... Só responde as perguntas que eles te perguntarem. Quanto tempo você vai ficar? 15 dias, 20 dias. Qual que é o propósito? Turismo. É isso, tá bom? Precisa saber inglês para fazer voluntariado? Se você está indo para outro país, é aconselhável que você tenha pelo menos o básico do inglês para se comunicar. Tá? No começo da minha viagem, eu saí há 1 ano e meio atrás sem inglês. Eu tinha o básico do básico, gente. O básico mesmo. Então, eu fiquei muito aflita para começar a fazer voluntariado por conta disso, mas fiz na cara e na coragem. No 2º mês,
Depois de 2 meses viajando, eu fiz voluntariado na Malásia. Eu não consegui me comunicar tão bem, porém eu dei o meu máximo e tentei ser o mais gentil possível ali explicando, né, e tudo mais. E eu fui muito clara, né? No seu perfil você vai colocar se você fala fluente, se você fala o básico, e a pessoa já vai saber também, né? E aí você fala também quando você for aplicar para vaga. Olha, meu inglês é básico, é intermediário, enfim, mas vou dar o meu máximo para cumprir a função que estou sendo chamada para exercer. Então eu fui clara também, então eles já sabiam o que eles estavam esperando, o que esperar de mim, e deu tudo certo. Deu tudo certo, recebi uma review ótima, tenho eles como amigos, mas com certeza não consegui me conectar tão bem quanto agora, por exemplo, né, que eu posso me dizer que sou fluente agora, depois de 1 ano e meio viajando. Então assim, precisa saber inglês? Precisa, né, pelo menos o básico, e você sendo claro ali, às vezes não precisa, né? Às vezes você vai pegar algum lugar que tá pedindo professores de português. Existem essas vagas. Então, é você pesquisar o que a pessoa tá pedindo e tudo mais. Mas para começar, você pode começar pelo Brasil, você pode começar pela América do Sul, né? Então, ali na América do Sul, que foi onde eu comecei, eu não sabia espanhol. E foi no voluntariado que eu aprendi espanhol. E descobri que é bem mais fácil do que a gente imagina. Bem difícil, mais difícil do que a gente imagina, mas foi bem mais rápido do que em inglês, por exemplo. Como escolher o melhor lugar para aplicar na Worldpackers? Basicamente, gente, saiba, se conheça, saiba o que você quer, né? Eu preciso que a vaga tenha acomodação e alimentação, porque eu tô zerada de grana. E, gente, o mais importante, o que eu sempre faço antes de aplicar para as vagas é olhar as reviews. Eu já apliquei para vaga que não tinha review, que era vaga nova também, mas sabendo com o meu bom senso, usando o meu bom senso, que toda e qualquer responsabilidade, né, era minha. Então, qualquer coisa que acontecesse ali, que eu não, por ser uma vaga nova, sem review, era responsabilidade minha. Eu estava arriscando, eu queria ir. Então vamos usar o bom senso, tá bom? Se vocês quiserem ir para vagas novas, mas vão com o coração aberto, vão preparados para qualquer perrengue que possa acontecer. Tudo na vida, gente, pode acontecer um perrengue, né? É usar o bom senso. É não ser poliana, sabe aquela coisa de, ai, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Não, gente. E assim, nunca aconteceu nada demais comigo, nunca aconteceu nada mesmo. A gente que foi criado assistindo muito jornal de tragédia. Mas o mundo é muito melhor do que a gente imagina, tá? Mas essa é a melhor dica que eu posso dar pra vocês, olhar as reviews. E além de você olhar as reviews, é você conversar com as pessoas. Se tá muito em dúvida, foi algum lugar que deu uma review ali meio estranha, manda mensagem para as pessoas que participaram, né? Os voluntários que já foram pra lá, você consegue conversar com eles. Então, algumas vezes eu fiz isso, eu perguntei: olha, deixa eu te perguntar, qual que foi a sua experiência aqui nesse voluntariado? E já me perguntaram também, eu ajudei a pessoa ali, fui bem sincera. É possível viajar só com voluntariado, sem gastar quase nada? Com certeza, tá? Gente, eu comecei viajando, eu tava trabalhando numa agência, eu tava ganhando R$ 2.500, se eu não me engano era 2.500, ou era 2.000, acho que era 2.500. Então, assim, e muita gente vai sem grana e faz dinheiro na estrada, faz dinheiro vendendo alguma coisa. Super dá. Se você pegar uma vaga que tem acomodação e alimentação, você vai trabalhar naquele lugar. Às vezes, você conversando com a pessoa, você consegue trabalhar mais horas por dinheiro, né? Então, você conversa com eles. Cara, tem como eu trabalhar aqui mais horas, mas sendo, né, pagante e tudo mais. Então, tudo é possível, porque o maior gasto das viagens, gente, é primeiro a acomodação e segundo a comida. Então, se você pegar uma vaga assim, você só vai gastar com a locomoção. E a locomoção, muita gente pede carona. Muita gente. Eu já pedi carona também. Já fui do norte da Argentina até o sul da Argentina de carona. Então, é super possível você viajar gastando quase nada. Vai da sua disposição. Hoje em dia, eu que tenho uma condição melhor. E por que eu tenho uma condição melhor, gente? Por causa do voluntariado. Eu
consigo me locomover mais, pegar avião hoje em dia, porque às vezes eu faço voluntariado, então eu consigo balancear os meus gastos. Então no mês eu tento ficar pelo menos 3 semanas no lugar, que dá quase um mês, porque eu recebo por mês. Então essas 3 semanas ali que eu estaria gastando, eu vou juntar todo esse dinheiro pra mim. Então no próximo mês eu posso pagar um avião para ir para outro lugar. Fora que tem dicas de como pegar passagens mais baratas, também posso fazer vídeo sobre isso, comenta aqui se você quer vídeo sobre como comprar passagens baratas. Quanto tempo antes preciso aplicar para uma vaga na Worldpackers? Eu indico que você aplique pelo menos um mês antes, mas você pode aplicar até para daqui 3 dias. Se a pessoa vai aceitar e vai ver a mensagem, é outra coisa. Mas os hosts, né, a pessoa que tá te contratando ali, eles têm até 4 dias para te responder. E agora uma dica de ouro, tá? Muitas vezes eles não respondem. Ah, eles não gostou de mim, não sei o que. Gente, bom senso, lembra do bom senso? A pessoa não viu, a pessoa tá vivendo a vida dela, tá pagando conta, tá trabalhando, não viu. Então, se eu quero muito aquela vaga, eu mando mensagem para eles até eles me responderem, se o tempo permitir, né? Então, é você aplicar o quanto antes, né? Mas também não ficar muito preso a isso. Eu só decidi agora, eu preciso para semana que vem, eu vou tentar. Então tente. Eu faço isso também. Eu não planejo muito as minhas viagens porque eu gosto de ver o que vai acontecer na minha vida, quem que eu vou conhecer, os amigos que eu vou fazer, eu vou querer ficar mais tempo, não vou? Então eu não gosto de planejar muito, muito à frente, não gosto mesmo. Então muitas vezes eu faço isso e aí eu vou reaplicando para aquela vaga até a pessoa me responder e até ser o meu tempo limite. A partir de agora aí realmente eu preciso planejar o hotel, enfim. Mas eu vou reaplicando. Deu 4 dias, a pessoa não me respondeu, eu aplico de novo, mando mensagem de novo. E muitas vezes já aconteceu de dar certo depois que eu reapliquei, né? Porque daí deu tempo da pessoa ver a mensagem e tudo mais. Então, assim, se você for uma pessoa mais organizada e tudo mais, aplica antes, mas não tem problema se você não tiver esse problema como eu de ser mais espontânea, não tem problema você aplicar ali pelo menos uma semaninha antes, né? 2 semaninhas antes. Qual foi o melhor lugar que você já fez voluntariado? Ai, gente, foram tantos. Eu amo fazer voluntariado. Mas de benefícios, eu acho que o melhor lugar foi no Chile, né? Eu fiz voluntariado nas cabanas no Chile e foi a primeira vez que eu vi neve. E eu conheci pessoas incríveis, eu morei com eles numa cabana só para os voluntários, aprendi espanhol ali e esse voluntariado foi muito bom porque era voluntariado de mídias sociais, então eu precisava fazer os posts do Instagram da cabana. A maioria dos meus voluntariados é de mídias sociais e... Ai, esqueci. Era de mídias sociais, então era um voluntariado bem tranquilo de se fazer e trabalhar ao mesmo tempo, né, no meu trabalho pessoal. E a gente tinha uma cabana só para os voluntários, com comida. Então, assim, eu passei 3 semanas nas cabanas no Chile, gastando nada. Foi ótimo, gente. E tinha muita comida, assim. Eles traziam, o dono das cabanas, né, ele trazia muitas verduras, farinha pra gente poder fazer pão, bolo, enfim. A gente viveu como reis. Tá, vivemos como reis. Mas assim, teve vários voluntariados que eu amei muito. Em Bali, eu tive experiências super locais, porque eu fiquei nas montanhas também em Bali, não no turismo de Bali, por conta do voluntariado. Então, assim, eu fiz as oferendas com eles, né? Eu entrei na cultura e foi muito lindo, especial. E eu tinha um quarto só pra mim, com uma cama de casal só pra mim. E uma cozinha só pra mim também. Então, assim, esse foi um luxo também que eu tive. Não tinha alimentação, era só acomodação, mas olha a acomodação. Pra quem viaja, assim que nem eu, que fica em hostel, gente, foi um momento de ai, que delícia. Foi ótimo. Como funciona a entrevista com os hosts? Gente, a maioria dos voluntariados que eu fiz, eu não fiz entrevista. Acho que só teve um, que foi agora, na Armênia. Deixa eu pensar se teve outros. Não, foi só, na minha experiência, só teve um. E aí ele só fez uma chamada de vídeo. E eu pude fazer a chamada de vídeo hoje porque sou fluente. Mas assim, se fosse no começo eu ia ficar bem nervosa, né?
Mas foi uma chamada de vídeo só pra falar assim, aqui é o lugar, né, pra eu ver o lugar, então ele me mostrou o lugar. Aqui a gente tem coelhos, aqui a gente tá construindo sei lá o quê. Ele me mostrou o lugar, ele perguntou quanto tempo que eu ia ficar. E aí eu falei e tudo mais, e foi isso. Menos de 5 minutos. É possível fazer voluntariado em casal ou com amigo? Com certeza. Eu comecei fazendo... Aliás, eu fiz um voluntariado, eu fiz sozinha, e depois eu fiz mais uns 4 em conjunto. Assim... Com certeza você consegue fazer com amigos, ou com amigo ou amiga, né? Com uma pessoa a mais, ou com seu namorado, marido, esposa, enfim. Porque tem os planos em casal e tem. E na hora que você aplicar, mesmo que seja separado, se você aplicar falando, olha, vai ser eu e o meu amigo tal, esse aqui é o perfil da Worldpackers dele, né? Os dois precisam ter o perfil da Worldpackers, caso vocês apliquem separados, sem um plano em conjunto. Então, assim, muita gente faz em casal, muita gente mesmo, e super vale a pena. Pode trabalhar remotamente durante o voluntariado? Isso eu faço, né? Sou nômade digital, eu trabalho remotamente, então eu preciso que o lugar tenha internet. Então, isso é uma coisa que eu vejo em cada vaga. O lugar tem internet? E eu ainda pergunto, tudo bem se eu trabalhar enquanto eu estou aí na sua acomodação, eu tenho meu trabalho online e tudo mais, como que é a internet? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para essa entrevista que eu fiz nessa última vaga. Eu falei, como que é a internet aí? Porque eu preciso de internet e tudo mais. Então é conversado, é só você perguntar se é possível que eu trabalhe online ou não, e aí você saberá. Eles oferecem comida além da hospedagem? Então, na vaga você tanto consegue filtrar as vagas lá para você saber para você procurar vagas que tem a refeição inclusa, como você também consegue ver ali dentro de cada vaga, uma por uma, se tem refeições inclusas, se tem o café da manhã ou se tem as 3 refeições inclusas, se tem uma ajuda, enfim. Então, super dá para você ver se tem isso na vaga, caso seja o que você precisa. Mas não é obrigatório, o obrigatório é a acomodação. Você tem tempo livre para passear durante o voluntariado? Com certeza, né? Acho que o tempo mais difícil para mim foi quando eu estava trabalhando na agência, então eu trabalhava 24 horas e eu não tinha tempo para aproveitar. Mas hoje que sou freelancer, né? E caso você esteja viajando com seus... como fala isso em português, gente? Esqueci. Salvamentos. Com seu dinheiro guardado, você vai ter todo o seu tempo livre. Você vai precisar cumprir ali com suas 5 horas ali de trabalho, caso seja um trabalho com horário, né? Porque se for social media também, você só precisa entregar o seu conteúdo, você não precisa cumprir essas horas. Mas você precisa cumprir ali as horas programadas e o resto de todo o dia livre, e fora os dias offs que você tem. Então você tem dias de folga também. Então super dá para fazer. E além disso, como você está fazendo voluntariado, você tem experiências muito mais locais e você vai ter esses momentos dos seus dias de folga em lugares muito mais interessantes do que se você estivesse turistando. Oferece comida, você tem tempo livre para passear. Galera, então é isso. Bom, as perguntas foram essas. Caso você tenha mais dúvidas, por favor, me deixa aqui que vai ser muito legal para mim te responder e te ajudar. Vamos conversar. Quais são as suas dúvidas, medos, aflições, ânsias? Me conta aqui que eu quero trocar essa experiência com você. E, de novo, o link da Worldpackers está aqui com o meu código. Se você se cadastrar lá pelo meu link, vai me ajudar bastante e você também vai ganhar desconto exclusivo, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.